Recebo o economista Eduardo Araújo. Boa noite, Eduardo, bem-vindo. Boa noite. Bom, vamos começar falando desse mês de dezembro, Eduardo. Salário mais 13º, como é que a gente tem que lidar com esse dinheiro a mais na nossa conta? É preciso bastante prudência, né? Porque nós estamos chegando numa época de fim de ano, que por um lado você tem esse 13º no bolso, mais recursos circulando na economia. A gente percebe também que alguns preços tendem a se elevar nesse período. Há também um apelo muito grande ali daquelas viagens de fim de ano, as compras de Natal, mas a gente tem uma estatística de que muitos brasileiros estão endividados e apesar dessa melhora que a economia vem apresentando nos últimos meses, ainda muitas pessoas desempregadas, então eu diria que a palavra-chave para esse momento é ainda um momento de prudência. Prudência, a cautela, né? A cautela é sempre importante. E considerando que a gente está também nesse período de fim de ano, acho que é também um momento adequado para se fazer e se pensar num planejamento para o ano de 2019. Pois é, antes da gente falar desse planejamento de 2019, na reportagem anterior nós vimos que o brasileiro tem o hábito de poupar, né? Não tem, na realidade, o hábito de poupar. Economistas indicam aí a criação de um fundo de emergência. Muitos falam em até 15% do que a gente ganha. Qual seria o ideal, esse valor mesmo, da gente fazer esse fundo para tentar poupar? Eu diria que esse é um percentual mínimo, né? Tem pessoas que se esforçam até 30%, né? Isso varia muito dos projetos que a pessoa tem, da idade também. Eu diria que quanto mais jovem, né, a pessoa é, ela tem uma margem aí de começar poupando um pouco menos. Também tem a ver com os projetos que a gente tem para o futuro, né? A importância de se pensar nesse fundo de reserva, nessa poupança, é porque os brasileiros geralmente tendem a fazer compras sem ter uma reserva. Então as pessoas falam, eu não consigo juntar, e aí quando vai fazer a compra, às vezes faz um financiamento, um parcelamento, e no Brasil as taxas de juros, por exemplo, a de cartão de crédito, chega até 300% ao ano. Então as pessoas pagam um custo muito elevado por conta dessas decisões. Então é preciso realmente, primeiro, acumular o dinheiro para depois pensar em adquirir. Pois é, você falou dessa questão de acumular. Para a gente conseguir poupar também esse dinheiro, a gente faz o quê? Tem que focar primeiro nas prioridades? Como é que faz? A definição de prioridades é um item extremamente necessário, né? Quando a gente pensa em planejamento financeiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar nos sonhos, nos projetos que a gente tem para o próximo ano. Eu diria que você começa por aí, porque daí você consegue... Tem uma pessoa que vai querer, por exemplo, fazer uma reforma da casa no ano que vem. Vai ter outra pessoa que quer trocar o carro. Então, para cada caso, você tem primeiro esse sonho. Vamos considerar uma pessoa, por exemplo, que queira fazer uma reforma que vai custar, sei lá, R$5.000 no próximo ano. Ou então vai precisar desse dinheiro para pagar contas no passado. Então, se ela pensa em fazer isso em novembro do ano que vem, ela vai precisar juntar pelo menos R$500 por mês. Então, o planejamento ele começa aí. Na hora que você coloca num papel as suas receitas, suas despesas e tenta fazer escolhas, né? Definir prioridades para poder chegar a essa poupança, então é nesse momento que você coloca esses objetivos para o próximo ano e aí no ano seguinte é basicamente um caso de você estipular uma data do mês para acompanhar se você está alcançando ou não esses objetivos. Pois é, você falou desse ano, né, de 2019, eu queria saber de você, é um ano novo, mas também as contas novas também. A gente tem aí o IPVA, o IPTU chegando, tem que tomar um cuidado, né? Essa época do fim de ano, né, passa esse período de férias, já começam a aparecer alguns tributos, né, estaduais, municipal, e também às vezes federal, por conta do recolhimento do imposto de renda, além do compromisso também com despesa com material escolar, né, para as pessoas que têm filhos. Então, assim, é importante considerar isso dentro da programação do próximo ano. Pois é, o 13º também, quando a gente fala, tem que ficar de olho também nessa questão quem tem filhos sabe como é oneroso o início do ano, material escolar, matrícula, né? Tem que saber lidar, né? Exatamente. O difícil é que existe uma coisa psicológica, né? A gente pensa que está começando um ano, há naturalmente uma ansiedade, que circula entre as pessoas. Então, acho que é o momento de tentar parar um pouco para respirar, né? E também, às vezes, pensar assim, em prioridades, porque dá para fazer tudo com dinheiro, né? Depende da forma como você aloca. E às vezes você pode fazer escolhas de presentes, de algumas que às vezes vai com um valor emocional tão maior do que o próprio valor financeiro. Então, assim, sabendo fazer as escolhas, eu acho que você consegue
utilizar esse momento de fim de ano para cumprir os seus projetos e, ao mesmo tempo, garantir o seu equilíbrio financeiro. Pois é, a gente falou voltou para o final do ano, o comércio tem uma projeção de aumento no faturamento de 35 milhões de reais. Esse otimismo se deve a quê? O que você observa? O setor comercial ele tem realmente puxado o desempenho da economia capixaba, né? Esse ano, a indústria, os serviços praticamente ficaram no 0 a 0 e a atividade comercial tem realmente apresentado uma melhora que é fruto de uma melhoria da economia do país. A taxa de desemprego também aqui no Espírito Santo ela vem caindo um pouco, então isso significa que as pessoas aos poucos estão conseguindo conseguir trabalho e com isso, naturalmente, aquelas compras que às vezes ficaram durante esse período todo de crise, que as pessoas adiaram, elas começam a voltar agora para o mercado para poder fazer as suas compras em razão dessa melhoria das condições econômicas. A questão, então, do desemprego diminuindo aqui no Estado está ajudando, né? Exatamente. É uma perspectiva, né, também que a economia do Estado encerra esse ano com um crescimento do PIB em torno de 2%. Então, tudo isso tem representado uma quantidade maior de dinheiro em circulação e a gente espera, né, que para o ano de 2019 que essa tendência se permaneça, que a taxa de desemprego caia um pouco mais, né, e que as pessoas consigam, de fato, concretizar os seus projetos, os seus sonhos. Pois é, a gente falou aí de como poupar, das prioridades. Eu queria saber de você, qual é o momento de falar, agora eu vou me presentear, ou então vou dar um presente bom para alguém que eu gosto? Em que momento a gente consegue falar isso? Acho que é muito bom quando você consegue, por exemplo, estipulando as suas metas de poupança para o ano de 2019, ou que seja por mês, eu acho que você pode tirar um momento ali durante esse seu planejamento, sei lá, se na metade do caminho, né, eu conseguir cumprir esse objetivo, eu acho que nada melhor de você estipular ali um prêmio, né, um presente, né, que seja, sei lá, às vezes o casal está ali se empenhando para fazer uma economia e aí percebeu no meio do caminho que conseguiu cumprir os objetivos, nada melhor de tirar ali um jantar, dar um presente, utilizar também esse tipo de momento para poder celebrar, né, um tipo de conquista, e quando você associa isso com as suas conquistas financeiras, eu acho que faz todo sentido e isso não gera nenhum desequilíbrio para as suas finanças pessoais. Pois é, Eduardo, 2019 está chegando e qual dica para manter um ano tranquilo financeiramente? O que a gente tem que fazer? Já estou com papel aqui para aproveitar e anotar suas dicas. Eu acho que a coisa mais importante para a maior parte das pessoas é não se endividar. Eu vou falar assim do que é básico, né? Para uma parte também grande das pessoas se livrar das dívidas, eu acho que é outra coisa. Como eu disse, o país a gente vive com taxas de cartão de crédito que pode chegar até 300%. Então, você conseguir no ano de 2019 fazer com que as suas compras sejam feitas com base nessas economias e não com base no próprio uso do cartão rotativo do cartão de crédito e do endividamento, eu acho que essa seria uma principal dica para a gente poder pensar para o ano de 2019. Então deixa eu ver se eu acertei. Aproveitar, fazer as compras utilizando as economias, cartão de crédito, se for utilizar à vista, nada de dividir. Exatamente. E tudo dentro das possibilidades. Maravilha, Eduardo, muito obrigado pela sua presença. O espaço aqui do link está sempre aberto, tá bom? Ok, um bom 2019 para todos nós. Bom, o link agora vai para um rápido intervalo e na volta você confere outras notícias do Espírito Santo nas outras regiões do estado nessa terça-feira. O link volta já.